Fala comigo, família Alviverde, grande duelo hoje aí, né? Muito esperado. Todo mundo querendo ver essa grande partida aí entre Palmeiras e São Paulo. Jogo que promete aí esquentar bastante o mundo da bola, né? Afinal, são dois times aí que vêm bem na temporada. Palmeiras voando, líder do campeonato, com um elenco aí maravilhoso. John Arias pedindo passagem, o Abel tendo que se virar para encaixar ele aí no time. Enquanto o São Paulo, como surpresa, né? Pinta aí como uma surpresa pelo menos nesse início de temporada, jogando muito bem, conseguindo marcar pontos. Então não achavam que seria isso o Campeonato de São Paulo, mas está sendo. E esse jogo promete pegar fogo, né? A gente vai estar acompanhando aí. Separei um corte para a gente reagir junto, né? Então vamos ver aí tudo que tá falando dessa partida que acontece logo mais. Depois a gente volta com mais notícias, nossa opinião e tudo sobre o Verdão. Uma boa arbitragem para que Sim. não dê abertura para nem acontecer nenhuma reclamação E a após o jogo Daiane desse. é a árbitra que foi muito bem, aliás. Exato. É uma mulher, foi muito bem. E eu torço para que ela não seja protagonista no jogo de hoje. Não, de jeito nenhum. Palmeiras e São Paulo começaram bem a temporada, a gente vem acompanhando aí, e isso passa muito pelos seus treinadores. Vamos ver então como é que Abel Ferreira e Hernan Crespo estão se saindo nesse início aí de 2026, já está na sua tela. Foram 13 jogos para cada lado aí até o momento. O português tem 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, aproveitamento de 74%. É impressionante como é que Abel começa muito bem o ano. O argentino venceu 8 partidas no ano, empatou 2 e perdeu 3, aproveitamento de 66%, mas olha, há 8 jogos o São Paulo não perde. Não, E há essa 6 é uma jogos o comparação Palmeiras está invicto muito também. interessante. Por quê? Porque a gente tem aqui, e acho bem legal, mas o Crespo, todo mundo sabe que eu acho o Crespo um treinador mediano, que eu acho o Abel um treinador muito acima da média, mas que eu tenho muitas ressalvas em relação ao Abel, porque o Abel é o eterno reclamão. Pensa num cara que reclama e me irrita, porque eu acho assim, se você sabe o que eu tô falando, você que pega ônibus, você que acorda às 5 da manhã, Ele é que gasta 2 horas, inconformado. ele é um inconformado, sabe aquele cara que é bem nascido, aquele cara que nasceu em berço de ouro, aquele cara que foi levado por motorista o tempo todo para a escola e reclama do trânsito. Mas esse trânsito é insuportável, não sei o quê. Nossa, essa merenda da escola, tá faltando um quê de açúcar mascavo, sabe? Esse é o Abel, um baita de um privilegiado, que vive reclamando. E aqui está o Crespo, que é muito menos privilegiado, porque o orçamento do São Paulo é infinitamente menor, a estrutura do São Paulo é infinitamente pior do que a do Palmeiras, o orçamento, a estrutura, o elenco, o dinheiro disponível é tudo menor no São Paulo. E eu nunca vejo o Crespo reclamar. Raríssimas são as vezes, você observou no VT aí, raríssimas são as vezes que ele reclama, inclusive da arbitragem. É o cara mais elegante do futebol brasileiro, nunca é expulso, raríssimas vezes vai tomar na vida cartão amarelo. Não é no São Paulo, é na vida cartão amarelo. Esse é o Crespo. Agora, Elia, mas então o Crespo é o suprassumo e o Abel é fraco? Não. O Abel, como treinador, é melhor treinador do que o Crespo, mas ele tem um péssimo defeito que me irrita profundamente, que é o tempo inteiro estar reclamando. Mas o resultado dele é bom pra chuchu. 74% O que eu falo? Eu não sei nem o que falar pra você sobre isso. Você fala do Abel reclama, mas tá aqui, ó. 74% de aproveitamento nesse ano. Por isso que ele é bom, né? Por isso que ele é bom, é por isso que ele tá aí sem... Mas ele poderia reclamar menos. Olha aí pra você, ó. Olha lá o Abel comigo. É o seguinte, aqui no programa é o seguinte, eu já entendi uma coisa. Você entendeu? Comigo, o Abel é assim. tá sempre sorrindo, entendeu? Cara bacana, gente boa, tudo bem que eu não inconformado, eu entendo ele, tem essa coisa de querer ganhar o tempo inteiro, e aí a gente acaba Mas querer ganhar não é errado. Reclama um pouquinho, reclama mais. Agora é o Abel com o Elia. O Abel com o Elia. Cadê o Abel com o Elia aqui? Troca aqui, como é que fica o Abel aqui com o Elia? Cadê Tem o Abel Cadê o aqui Abel com o Elia. nervoso? Cadê Coloca o Abel bravo aí. Ele foi pegar. Vamos Daqui a achar pouco o a gente Abel. coloca. Vamos achar o... Sabe por quê? Porque o Daqui a Abel pouco a tá gente tão acostumado com você agora que ele só anda sorrindo. Ele só anda sorrindo. Olha o Abel com o Elia. Abel já tá mais pensativo, mas ele fica mais bravo comigo. Ele fica mais bravo. Nem fala mais comigo, Olha mas lá, tá não, ele fica assim com você. Esse é o Abel. E tá tudo bem. Eu não tenho problema nenhum. Cada um que fique do jeito que quiser. Agora, Eli, a gente viu, por exemplo, no
caso do Corinthians, o Dorival fez tudo certo e deu errado. E hoje? Como é que vai ser? Será que eles vão fazer tudo certo e dar errado? Não. Porque é o seguinte, os dois times estão muito, muito, muito arrumados. Diferentemente do Corinthians ali, que está sem o Yuri Alberto, o Depay ali, né, foi colocado como centroavante. Não, a gente vê um São Paulo que está arrumado, muito arrumado. Aliás, desde quando o Rafinha começou a trabalhar ali junto com o Crespo, mais perto ali dos jogadores, é impressionante a melhora, a evolução desse time de São Paulo. E do outro lado, a gente tem um Palmeiras também que está muito arrumado. Olha, são questões assim bem lógicas. Se você pegar o individual, o cara a cara, o americano fala assim, coloca face to face, né? Você coloca goleiro contra goleiro, lateral direito contra lateral direito, zagueiro contra zagueiro, meia contra meia. O Palmeiras tem uma vantagem. Eu acho que o Palmeiras teria uma vantagem assim, basicamente de 7 jogadores contra 4. Ganharia em 7 posições e perderia em 4 posições. Ou seja, o Palmeiras é favorito. O Palmeiras joga em casa. O Palmeiras tem um treinador que é melhor do que o treinador do que o São Paulo. Só que tem uma coisa que é muito interessante na vida. E ao contrário do que o Renato Gaúcho vivia falando para mim enquanto ele trabalhava, que agora quero ver se ele vai aceitar o Vasco. Ele dizia que eu só comentava o páreo corrido. Eu quero dizer o seguinte, antes do páreo correr, eu vou dizer o seguinte. Antes do páreo correr, eu vou dizer o seguinte. O São Paulo é um time muito encaixado. Muito. No face to face, ele perde pro Palmeiras. No orçamento, ele perde pro Palmeiras. No lugar onde vai ser disputada a partida, ele perde pro Palmeiras, porque é na Arena Barueri. Só que no campo, eu não garanto que o São Paulo vai perder pro Palmeiras. E eu tava me lembrando aqui, eu sou doente nessa coisa de pensar por que eu tô com esse sentimento, por que eu tô com essa ideia de que vai ser muito difícil pro Palmeiras vencer o São Paulo na Arena Barueri hoje. Porque, olha, tá me lembrando aqui, década de 90, o Cruzeiro tinha, anos 2000, o Cruzeiro tinha times muito encaixados. Você lembra de um Cruzeiro que tinha Everton, logo no começo de 2000, 2001, 2, 3, o Cruzeiro tinha o Everton Ribeiro, logo depois, não, foi em 2011, 2012. 2013 o Cruzeiro foi campeão brasileiro. Campeão brasileiro 2 vezes, foi bicampeão brasileiro, acho que foi 12, 13, com quem? Com o Marcelo Oliveira, que não era nem um supra-sumo de treinador, mas ele tinha 13, 14, né? 13, 14. Mas quem montou a base desse time aí campeão brasileiro de 2013? O técnico do Novo Horizontino. Novo Horizontino. Foi exatamente Moreira. O Ederson Moreira que vinha da base. Isso. Vinha da base do Cruzeiro. Mas olha que interessante, 2013, 14, ou seja, lá se vão 11 anos, 12 anos daquilo que aconteceu, mas o time do Cruzeiro tinha 11 jogadores, não tinha um elenco campeão, mas os 11 encaixados, aquele time comandado pelo Marcelo Oliveira foi bicampeão brasileiro, um time que tinha Everton Ribeiro, um time que tinha o Goulart, lembra daquele cara do Goulart que jogava muita bola, foi pra China, depois acabou se lesionando, infelizmente. Ricardo Goulart jogava muita bola, mas acabou se lesionando, quando voltou pro Brasil, voltou lesionado já, e por conta disso acabou encerrando a carreira, mas jogava muita bola. Fazia uma dupla incrível com o Everton Ribeiro, time encaixadinho, o goleiro era o Fábio. O goleiro era o Fábio, eterno Fábio. O goleiro era o Fábio. Tava me lembrando aqui, o goleiro era o Fábio, eterno Fábio, que hoje tá no Fluminense, era o goleiro do Cruzeiro. Esse time super encaixado, bicampeão brasileiro. O time do São Paulo tá muito encaixado. Tá muito encaixado. O Crespo realmente tá de parabéns, porque ele primeiro resolveu as laterais, depois ele resolveu o meio-campo e depois agora com esse trio de ataque. E esse meio-campo é muito interessante porque você tem esse Marcos Antônio, que para mim é dos melhores meias em atividade hoje no Brasil inteiro. É um cara que joga muita bola. Aí você tem o Luciano, que joga muita bola e corre muito. E ao contrário do Memphis Depay, o Luciano entrega pro time, ele corre pro time. Você vai pegar o GPS do Luciano, eu garanto pra você que no jogo de hoje ele corre 12 quilômetros. Eu garanto pra você. Pode me trazer o GPS do Luciano amanhã, você vai estar mais de 11 e por volta de 12. É que deu certo ali, né? O Lucas, o Luciano e o Carilha. Não, o Carilha não. O Caleri. O Caleri. Deu certo aquela coisa. A trinca de ataque. Essa trinca aí deu certo. Eles conversam bem ali, né? E se movimentam bem. Se movimentam
complementam bem. Você tem um ataque que tem Lucas Moura para um lado, Caleri no meio e você tem o Luciano jogando mais por aqui. Não, aí inverte de repente, você fica, caramba, onde é que esse cara tá? Porque que eles se mexem muito, eles se mexem muito. E o Lucas Moura voltou a jogar sem dor. E ele sabe muito de bola. E o Caleri é um centroavante que se mexe bastante e muito oportunista. Então, eu sempre fico com a ideia da seguinte maneira, olha, será que o Bobadilha, o Marcos Antônio e o Danielzinho, será que esse trio de meio campo consegue marcar o Palmeiras? Eu fico nessa dúvida. Mas o Luciano ajuda muito. Eu acho que o Lucas Moura e o Caleri ajudam menos. Então, eu tenho uma dificuldade. A minha única questão é entender se esse meio campo, com o Marcos Antônio, que não é um grande marcador, com o Danielzinho, que também não é um grande marcador, e só o Bobadilha como grande marcador, se esse time tem condição de segurar o Palmeiras. É a minha dúvida. Se conseguir todo mundo solidário, todo mundo se mexendo, vai dar muito trabalho. Olha, e o clássico entre Palmeiras e São Paulo tem causado polêmicas nos últimos anos, principalmente se falarmos de arbitragem. Ela quica na intermediária, vem para a proteção, Liseiro acertou! O técnico do Palmeiras partiu para cima do Liseiro. O São Paulo é campeão paulista! O nosso adversário não foi melhor que nós em nada. O Rafinha tá falando, não foi eu. Pra mim foi o Nestor. Rafinha foi expulso. Eu acho que não foi pênalti, mas acho que pelo último clássico, ele ter expulsado o Rafinha, a pressão toda em cima dele, ele acabou um pouco influenciado nisso. Infelizmente acho que ele não teve coragem para continuar com a sua decisão. Agora estava a comer pipocas, né? Não viu, foi comer pipoca. Ei, já passou o lance, aí não viu o agarrão. Faça-se o que fizer, este paulista já está inquinado. Penalidade máxima em cima de Caleri para o São Paulo bater. Acabou! Acabou! O São Paulo está nas quartas de final da Copa do Brasil. Não deu pênalti. Não deu pênalti o Klaus. O VAR chama muito rápido, né? Contra o São Paulo. Se você quiser até fazer uma nova pergunta, eu deixo bem à vontade, mas eu não vou falar nada sobre a arbitragem. A Caleri tenta chegar antes de Mike. Mike chega na bola, a falta do Caleri. E o Abel partiu para cima do Caleri, agora o pau fechou. Perde a cabeça o técnico do Palmeiras. E aquela foi uma situação que se passou lá dentro, fica lá dentro. Ele disse para mim que não poderia expulsar porque tinha sido gol. Não entendi também. Independente se foi gol ou não, a regra tem que ser aplicada. E na minha opinião, foi o maior erro dele. Ele pega só a cabeça do Murilo. E a cabeça do Murilo quem pega na bola. Ele vai dar pênalti, quer ver, ó? Eu acredito. Deu pênalti. Olha lá, tá marcado o pênalti pro time do Palmeiras. Abel, algum posicionamento sobre o Palmeiras não fala hoje? Isso tem a ver que não nos deixaram falar. Juiz deu pênalti! Só tentei falar pra ele apitar pros dois lados. Ele quer ser o protagonista do jogo. Eles estão tentando de qualquer jeito, tá? De qualquer jeito tirar a gente do campeonato. Há 1 ou 2 anos atrás, ou ano passado, fora de jogo, claro, depois fomos à CBF e as linhas desapareceram. Lembram-se? Foram erros absolutamente indefensáveis. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada tan evidente. No puedo creer lo que...
É, meu amor, o bicho pega, não? Até o choque rei. Não, e sempre vai ter um lado reclamando. É impressionante. E o VT resgata muito exatamente essa máxima. Não tem 100% de acerto para nenhum dos dois lados. Ora um reclama, ora outro reclama. Mas eu espero que a gente tenha Então tá aí, família Alviverde, esse foi o corte, né? Um debate bacana aí a respeito desse grande confronto. Jogo aí que vai movimentar sem dúvida nenhuma São Paulo. O Corinthians ontem ficou pelo caminho, então aí quem passar para a final vai enfrentar o Novo Horizontino. É uma outra surpresa aí também, né? Novo Horizontino aí foi menosprezado por muitos, né? Ninguém levava fé, colocava aí os 4 grandes na semi e o Novo Horizontino pintou aí, e agora na final, né? Obviamente não iam colocar o Novo Horizontino de novo, mas tá lá, é o primeiro finalista. Novo Horizontino passou pelo Corinthians, passou bem, jogando muito bem em casa. Então, assim, independente de quem passar aí, Palmeiras ou São Paulo, vai ter que ficar atento, porque é um jogo que promete também, tá? O Novo Horizontino em casa é um time enjoado, mas é aquilo, o time vai ter que jogar aí sem salto alto, né? Porque muitas vezes o que acontece quando você pega um time de menor expressão, você acaba jogando ali de salto alto, meu amigo. E no futebol hoje isso não é permitido, independente de quem seja o seu adversário. Mas falando do jogo de hoje entre Palmeiras e São Paulo, Verdão para mim é favorito, independente do que dizem aí, do São Paulo tá encaixado, do São Paulo tá jogando bem. O problema é que o Palmeiras também está jogando bem, também está encaixado. E aí quando você vai partir para as peças ali, para as peças individuais, o time do Palmeiras é infinitamente superior ao do São Paulo, né? O time do Palmeiras aí tem um elenco recheado, a chegada do John Arias, o Marlon Freitas que chegou e assumiu ali titularidade sem titubear, dando muita qualidade ali pro time. Tem o Andrés Pereira que chegou no final do ano passado, joga muita bola. Aí vem na dupla ali na frente que faz gol todo jogo, Tigrinho voando. Então realmente vai ficar difícil pro São Paulo, mas vamos estar aguardando. Não deixa de seguir, deixar o like aí, porque mais tarde a gente volta com mais notícias e tudo envolvendo essa partida.